Oi, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e hoje a gente traz um episódio especial do Carbono Zero. Eu conversei com o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, alguns dias depois do fim da conferência em Belém. Ele me falou um pouco da tensão das horas finais de negociação. A COP chegou perto do precipício e quase terminou num colapso, mas conseguiram um acordo na manhã do sábado, depois de uma noite inteira de conversas e 12 horas depois de encerrado o prazo final. O embaixador também falou para mim do movimento que se criou durante a COP para tentar colocar nas decisões oficiais a criação de um mapa do caminho para o mundo abandonar os combustíveis fósseis. Isso acabou não entrando, mas o André Corrêa do Lago vai produzir 2 relatórios, 2 mapas do caminho, um para o fim dos combustíveis fósseis e outro para o fim do desmatamento, como iniciativas voluntárias da presidência brasileira da COP. Esse é o último episódio da primeira temporada do Carbono Zero. Se você estiver chegando agora, dá uma olhada no que a gente já produziu esse ano. A gente falou de arroto do boi, da descarbonização dos voos, do carbono que está no seu guarda-roupa. Eu acho que você vai encontrar pelo menos um assunto que vai te interessar. Como sempre, obrigado pela audiência e a gente se vê logo mais na nova temporada. Agora, minha conversa com o embaixador André Corrêa do Lago. Bom, primeiro, embaixador, obrigado pelo tempo. Queria saber primeiro se você está recuperado. Eu ainda tô me recuperando, porque a gente brincou entre jornalistas que essa COP durou 3 anos, desde o dia 16 de novembro de 2022, que foi quando o Lula disse que ia levar a COP para a Amazônia. Pois é, eu te entendo, mas então você também me entende. Entendo perfeitamente. Embaixador, a primeira pergunta, eu ouvi alguém me falou lá na COP, e eu achei muito boa a observação, que por mais que você planeje a COP, a conferência ela é meio viva e ela acontece durante aquelas 2 semanas, né? E acho que certamente isso foi verdade lá em Belém, quando a gente viu a formação, a dimensão que ganhou o movimento para criarem os roadmaps para abandonar os combustíveis fósseis e para acabar com o desmatamento. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: foi uma surpresa, de alguma maneira, a dimensão que a coisa tomou dentro da sala de negociação e no processo? Olha, você nunca sabe muito bem qual vai ser a reação dos outros países, né? Porque cada um chega preparado para a agenda formal e preparado para, eventualmente, alguns novos direcionamentos, né? E o que acabou acontecendo é que isso foi uma provocação do Brasil, né? Foi o presidente Lula que lançou essa discussão e que tinha essencialmente uma intenção política, né? E esse tema adquiriu uma dimensão meio surpreendente, que foi a de entrar na agenda quando ela não estava na agenda, né? E então foi, de uma certa forma, sim, uma sequência de surpresas. Alguns países abraçaram a causa sem estarem preparados, né, para abraçar a causa, mas abraçaram a causa, e outros países despertaram com certa preocupação com relação à causa. Então, sim, certamente foi um elemento não previsto, que não se previa que teria a dimensão que teve. O que o senhor quer dizer quando diz que alguns países talvez não estivessem preparados para abraçar essa causa? Não, o que acontece é que, teoricamente, as COPs chegam com uma agenda, e essa agenda já tinha os elementos já incorporados e aprovados, mas chegou com 4 temas que não se conseguiu incorporar na agenda e que o Brasil conseguiu, no primeiro dia, criar aquelas consultas da presidência que fizeram com que a agenda como um todo fosse aprovada. Porque, como você lembra, em muitas COPs, da maioria das COPs, as COPs não começam por causa de problemas de como fechar a agenda. E o tema esse dos fósseis veio depois. Então, foi um elemento adicional. Ninguém levantou esse tema para colocar na agenda em Bonn, como os outros temas. Então, esse é um tema trazido pelo Brasil através do discurso do presidente. A gente leu relatos de que a gente viu pela negociação que acabou efetivamente na manhã do sábado, né? O sol já tinha raiado. Eu sei que o senhor não pode revelar detalhes ou muitos detalhes do que aconteceu nessas últimas horas, mas 2 perguntas, né? Ou uma pergunta e um pedido de um relato.
A pergunta é, a COP realmente esteve perto do precipício? Ela esteve perto de colapsar, de não entregar um resultado ou não entregar nenhum resultado? E o que o senhor pode contar dessas últimas horas? Olha, alguns países de fato ameaçaram que não aprovariam o pacote final. E como você sabe, como é por consenso, um país que não aprova o pacote final significa que a COP não consegue aprovar os documentos previstos. E, portanto, o que a gente conseguiu é que às 8 da manhã daquele sábado, todos os grupos concordaram com o pacote final, apesar de uma certa situação durante a plenária final, que revelou, eu acho, que alguns países não entendem muito bem do processo, porque ele já tinha sido aprovado. A plenária é apenas a formalização de um acordo que já tinha sido obtido. E a segunda pergunta sobre momentos de grande emoção, o que acontece é que o que o Brasil criou foi uma dinâmica em que os países que não estavam de acordo com o pacote deveriam apresentar alternativas que permitiriam que eles entrassem no pacote. Foi o que aconteceu com a União Europeia, que ficou negociando até às 8 da manhã, por isso que demorou tanto, com essencialmente a Arábia Saudita, eles mesmos disseram, para conseguir uma menção suficientemente clara de que estava falando de fósseis, ao mencionar o consenso de Dubai. Com isso, todo mundo estava de acordo. Mas aí, na plenária, aconteceram coisas também um pouco fora de roteiro. Esse momento da plenária, acho que ele acaba ganhando uma dimensão maior para quem estava acompanhando ali. Parece que, enfim, as coisas iam sair dos trilhos, né? Mas já tinha acontecido no ano anterior, né? Esses protestos pós batida do martelo. E o senhor mencionou que vão fazer um esforço para tentar melhorar, ou enfim, melhorar essa parte do procedimento, do ritual. O que pode ser feito para melhorar e porque ele realmente causa essa sensação de que alguma coisa deu errado? Na verdade, foi essencialmente um problema de procedimento, porque se você teve um acordo com os países de que estava fechado, abrir na plenária é uma coisa um pouco estranha. Teve duas coisas muito diferentes que aconteceram na plenária. Uma é você levantar a mão depois de aprovado e dizer que você tem reticências com relação a certas coisas que estão no texto, que vários países fizeram, por exemplo, aquela menção, a Argentina, o Paraguai, ou outros, de que eles não concordavam com a maneira como o texto fala de gênero, porque nos seus países só existe homem, só existe mulher. Esse é o tipo de comentário que fica para registro, como o país aprovou o pacote, no entanto, apresenta reticências com relação a trechos do documento. Isso é uma coisa normal, acontece em todas as COPs. Outra coisa é você levantar uma dúvida sobre o pacote, porque o pacote já estava aprovado. Então, aí sim é que é uma coisa que, digamos, não é o roteiro. Uhum. Bom, naturalmente, a COP nunca satisfaz a todos. Se ela satisfizer a todos, acho que tem um problema, né? Provavelmente. A pergunta é: o senhor disse que não vai, ou vai tentar não desapontar quem ficou decepcionado com o resultado da COP, com a inclusão dos mapas do caminho, e que a presidência brasileira vai elaborar esses 2 mapas do caminho. Como o senhor pretende fazer isso na prática? E a outra pergunta é: como ele não foi uma encomenda, nem sequer uma encomenda da COP, como tinha sido o roadmap de Baku a Belém, como é que ele entra dentro do processo? Ele vai ser apresentado formalmente? Ele vai no final da COP, na próxima COP, ele vai ser noted, vai ser welcomed? Explica pra gente como ele entra no processo, se é que entra. Bom, primeiro que o país que lançou foi o Brasil, né? Tá cheio de país agora querendo parecer que foram eles que lançaram o assunto na COP. Quem lançou o assunto na COP foi o presidente da República, foi o presidente Lula, que fez 4 discursos falando sobre o assunto. Então, também acaba sendo meio curioso que outros países se considerem pais de uma ideia que veio da parte do presidente Lula. Bom, então, quando eu falo dos decepcionados, inclui a gente, né? Claro, porque já que a gente é que propôs, né? Segundo, é que os temas que são abordados dentro das COPs
como você sabe, tem que entrar numa agenda por consenso. Então, esse assunto nunca foi levantado para ser colocado na agenda da COP por esses países que estão agora dizendo que são os grandes defensores do assunto. Quem levantou o assunto, reitero, foi o Brasil. Então, o Brasil, sim, está preparado porque já fez estudos sobre esse tema e vai continuar desenvolvendo esse tema como país autônomo, como o Brasil. E nós vamos, então, trazer subsídios para que essa discussão fique mais madura e, em algum momento, seja incorporada dentro das discussões das COPs. Você tem que lembrar que, por exemplo, um tema como triplicar renováveis é uma ideia que veio da Agência Internacional de Energia, que inclusive não é da ONU. E durante anos foi falado e acabou entrando em Dubai. Então, existe essa maneira de, quando os países reconhecem que um certo tema já está maduro, aí eles podem incluir esse tema na agenda, ou podem incluir esse tema numa decisão. Então, o que o Brasil vai fazer é continuar desenvolvendo os trabalhos que já está fazendo, pensando nessa questão da transição. Mas esses roadmaps podem ser comparados ao que foi entregue no roadmap de Baku a Belém, por exemplo, em termos de formato, e quem vai liderar esse trabalho? Vai ser um pacote com um monte de ideias? Somos nós. Não, é tudo do Brasil. O roadmap de finanças foi assinado por mim e pelo Babayev, o presidente da COP29, porque teve um mandato que pediu isso. No entanto, o documento não foi absolvido pela COP, ele só tomou nota, porque nós colocamos muitas coisas que muitos países não necessariamente querem incorporar na discussão. O fato de você ter ou não o mandato não faz muita diferença. E eu acho que isso é que, às vezes, as pessoas têm um lado muito, acaba virando mais realista que o rei, de que tem que ter um mandato. Não tem que ter um mandato. O Brasil, como presidência da COP, pode dar essa contribuição para a COP, e é o que a gente pretende fazer. Bom, falando especificamente sobre o mapa de Baku a Belém. Eu já sei, você muito gentilmente está achando que eu vou ser completamente atropelado por 3 roadmaps e que não vai sobrar nada de mim em novembro de 2026. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer é se me parece que vai dar ainda mais trabalho do que foi a caminhada até chegar à COP. Não, eu acho que a caminhada não vai ser linear. Mas eu queria insistir no tema do roadmap, porque ele tem muitas ideias e ele trata de assuntos que, como o senhor sabe, não podem ou não vão entrar, né? A COP não está pronta para absorvê-los, mas ele responde a muitos dos anseios, eu acho. Claro que essas ideias estão lá, elas precisam ser trabalhadas, desenvolvidas e tudo mais. Mas a pergunta especificamente é assim, como levar adiante as ideias, que algumas delas são muito brutas, né? Ainda precisam ser mais lapidadas. Nesse espaço de tempo, até o final da COP do ano que vem, e como fazer com que esse processo não se perca a partir de, 2027? Essa, infelizmente, é uma pergunta que eu não posso responder, mas eu estou achando que a gente já tem uma estrutura básica e, sobretudo, a gente tem muito apoio de muitas instituições, de várias estruturas. Nós já estamos consultando com algumas, e eu espero que na primeira metade de janeiro a gente já tenha uma ideia bastante mais precisa de quais vão ser essas etapas. Eu acho que é muito importante a gente mostrar o que vai dar para entregar até o final de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, maio, porque eu acho que criou-se uma expectativa muito grande. E a pior coisa seria decepcionar, de certa forma. O fato é que, no caso de fósseis e no caso de desmatamento, quem vai comandar somos nós, da presidência da COP. Então, a gente vai ter uma liberdade muito grande de determinar o ritmo. E com relação ao de finanças, a gente tem que determinar com o Azerbaijão algumas das direções que a gente sugere nas conclusões do roadmap publicado há
20 dias atrás. Eu vou entrar de férias, né, que obviamente não entrei de férias durante o ano de 25, e você já está querendo tirar meu sono dos dias que eu vou estar de férias. Eu não. Bom, embaixador, nós temos, então, 3 roadmaps. A gente tem o TFFF, a gente tem a Coalizão Aberta do Carbono. Todas essas iniciativas são iniciativas de implementação, estão 100% alinhadas com mais de 30 anos de negociações duras, longas, enfim, frustrantes, né? Talvez a palavra que o senhor mais tenha usado nos últimos 12 meses tenha sido implementação. E a gente está vendo que essas iniciativas de implementação têm acontecido fora da COP. Obviamente elas vão acontecer fora da COP, mas eu quero entender o que isso representa para a Convenção, para o Acordo de Paris, para as COPs, quando a gente vê esse caminhar paralelo que está se desenhando, já está acontecendo em alguns casos. A pergunta é muito boa e eu tenho duas respostas. É que você tem a opção de chegar à conclusão de que o acordo está funcionando e que você já tem muita coisa que você já pode implementar. Aí você também tem a outra opção, que a gente deve dizer que alguns preferem, de como é que a gente está deixando essa implementação sair do controle da convenção. Acontece que o Acordo de Paris e a convenção foram pensados para negociar, não para implementar. Então, se você botar a implementação dependendo de consenso de 196 países, você imagina quando é que vai sair a implementação. Mas qual vai ser o papel das COPs aqui em diante? É óbvio que elas vão ter... Ainda há coisas a negociar, ainda há... enfim, eu tenho o que fazer, né? Mas não vai ter um descolamento necessário, inevitável, entre a implementação e o que se negocia nas COPs? E talvez a gente não tenha que prestar mais atenção no mundo real e menos nas COPs? Eu acho que a COP de Belém já mostrou isso. A COP de Belém já mostrou que o que nós estamos negociando, e que tudo é importante, mas é muito menos essencial para a implementação do que as coisas que já foram negociadas antes. Então, eu não acho que esse descolamento seja negativo. A questão é a seguinte: quem vai apoiar a implementação? E é nesse sentido que entra aquela ideia brasileira do Conselho de Mudança do Clima, ou seja, que é você ter um conselho em que todos os organismos internacionais relacionados à mudança do clima reportam e possam ajudar a implementar. Agora, isso é uma coisa estrutural das Nações Unidas, que eu acho que só deve andar se ajudar. A última coisa que a gente quer é criar mais uma instância burocrática. Isso realmente aí é um retrocesso. Mas eu acho que a gente deve avançar nisso só na medida em que a gente identificar o que está faltando para essa implementação melhorar, né? E aí vamos ver a evolução disso. Mas essa evolução também é fora da convenção, né? Porque o Conselho de Mudança do Clima é essencialmente um órgão de implementação. Mas você entendeu muito bem que tem alguns países que não querem perder o controle sobre a implementação, mas acontece que a implementação é voluntária. Então, se o país quer fazer, plataforma país, e com isso atrai mais investimentos, você não pode impedir esses países de fazer isso só porque 21 países não querem ter plataforma país. Sim, faz todo sentido. Então, a gente vai ter que... eu acho que é muito importante a gente assegurar que as estruturas contribuam para a implementação. Participamos de muitas coletivas com você, né? Com você, com a Ana. Mas uma das melhores frases foi a que você disse durante o Roda Viva, que foi no começo do ano, eu acho, no primeiro trimestre, talvez, que você disse algo assim: a convenção e as COPs são quase bizantinas. E é muito difícil do mundo entender.
E eu concordo plenamente, porque eu comecei a cobrir esse assunto faz pouco tempo e, assim, toda COP que vou eu aprendo alguma coisa nova. Eu também, viu? Eu também. Então, não, não desanime. Mas um dos objetivos da COP, da presidência brasileira, é aproximar a COP das pessoas, enfim, melhorar essa comunicação que sabemos que é um problema. Sob esse ponto de vista, como você avalia o que aconteceu em Belém? Olha, eu acho que aproximou, sim. Eu acho que as pessoas, pela quantidade de notícias que essa COP gerava, porque vocês estavam lá o dia inteiro e vocês não dependiam só da negociação. Estava acontecendo um bando de coisas, né? Sociedade civil, com empresariado, com subnacionais, tinha um movimento enorme. Então, eu acho que, do ponto de vista de Brasil, eu acho que foi ótimo, porque sinceramente, eu acho que as pessoas se deram conta de que essa agenda é uma agenda que o Brasil pode aproveitar muito melhor. Então, essa curiosidade gerada pela cobertura também criou uma curiosidade por parte do público. Teve oferta e demanda de informações. E aí eu acho que vai ser muito interessante a gente ver até que ponto isso daí vai ser absorvido, mas, de novo, tem que ser absorvido. Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, eu acho que é um dos maiores vencedores dessa COP, com a SBCOP, uma liderança mundial na área industrial, um setor que é associado a ser muito cuidadoso com relação à mudança, né? Então, a CNI foi super, como é que chama? Mostrou um avanço incrível e mostrou uma série de coisas que demonstram que o Brasil pode entrar nessa agenda com tranquilidade, com cabeça erguida. Acho que a mesma coisa em agricultura aconteceu isso de maneira também muito clara. E aconteceu em outras áreas também. Agora, como é que isso vai continuar a se manter vivo? Eu espero que, durante a presidência brasileira, na medida em que a gente justamente vai ter esse calendário intenso de momentos em que a gente vai avançar em certas áreas, se a gente conseguir manter esse interesse durante os próximos meses, eu acho que isso vai dar ao Brasil uma vantagem imensa com relação aos outros países. Duas últimas perguntas, sei que meu tempo está acabando. Primeiro, e no geral, qual a sua avaliação do resultado final da COP? Porque os documentos que estavam na agenda foram entregues, né? O GGA, o Programa de Trabalho de Transição Justa, foram entregues o que estava previsto, e esse item surpresa não avançou no documento, mas criou-se um movimento que não vai morrer. É isso. Eu acho que a gente conseguiu avançar na parte formal, que era aprovar os documentos que mantêm Paris vivo, né? Depois, nós também tivemos a decisão mutirão. A decisão mutirão injetou uma grande confiança no processo de Paris, mas também incorporou certos elementos que eram muito delicados, como comércio, como financiamento público, como o gap, né, a falta de cumprimento, né, da meta de temperatura. Então, o documento mutirão criou, inclusive, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que pouco a pouco vai se revelar como particularmente interessante, que é o acelerador. Então, conseguimos os documentos previstos, conseguimos uma declaração, uma decisão mutirão muito mais ambiciosa do que as decisões previstas, mas conseguimos também a demonstração de que a participação do setor privado era essencial e foi essencial, né? E nós tivemos também o envolvimento de setores que às vezes não estão tão envolvidos. Então, por exemplo, você teve uma participação inédita em matéria de seguros, por exemplo, né? E a questão de seguro vai ter um impacto gigantesco sobre investimentos relacionados à mudança do clima. Você teve uma participação de juízes, que foi uma coisa também extremamente importante, sobretudo na medida em que o mundo vai absorver de maneira melhor
as duas grandes decisões jurídicas do ano de 2025, que foram a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. Aí você teve avanços muito interessantes de alternativas de pensamento de políticas de mudança do clima na área de florestas, na área os economistas, por exemplo, tiveram contribuições muito importantes, cidades tiveram contribuições muito importantes. Então, você deu uma dinâmica ao tema que era muito o que a gente queria, de mostrar que as coisas estavam mais próximas das pessoas. Então, eu acredito, eu teria preferido não ter as cenas como se chama, da cerimônia da plenária de encerramento, que eram desnecessárias. Eu gostaria que talvez o GGA tivesse sido um pouco mais ambicioso. Eu acho que o financiamento de adaptação ficou muito bom. Acho que a gente tem conseguido criar um mecanismo de transição justa, também foi uma coisa que não era dada e que era a coisa que mais preocupava a sociedade civil internacional. E, como você disse, o tema que chegou tarde acabou virando um tema central, porque havia um vácuo de temas, não há a menor dúvida, porque a gente sempre disse que aquele tema de adaptação ou de transição justa não é tão claro para o público em geral quanto você falar de uma transição para o fim dos fósseis. Então, o tema dos fósseis conquistou um espaço totalmente legítimo, tendo em vista que mais de 70% das emissões vem de fóssil, aquela coisa que se acentuou a surpresa mundial de estar há 30 anos discutindo um tema que precisa de uma alteração nos fósseis sem poder pronunciar a palavra fóssil. Eu acho que esse tema já foi uma vitória extraordinária, quer dizer, e é uma vitória política do presidente Lula, que botou isso muito claramente durante a COP. E eu acho que ficou muito claro no público que existem coisas que já dá para fazer com as regras que já existem. Então, a dimensão política, a dimensão, digamos, formal das negociações e a dimensão da palavra que você disse que eu mais repeti e que eu estou me controlando, mas que eu vou repetir, que é a implementação. Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.